Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série Sprint Final, OAB 42, primeira fase, aqui é a nossa 17ª dica. Hoje nós vamos ver uma dica afeto ao direito do trabalho, especificamente dentro ali do tema jornada de trabalho, quando a gente analisa o seguinte, principalmente agora que está muito à tona essa discussão de jornada 6 por 1, algo do tipo. Mas quando a gente analisa a CLT, ela traz essa ideia justamente até decorrente da própria Constituição Federal, de que existe ali uma jornada máxima semanal e diária, que hoje é, por exemplo, 44 horas semanais, 8 horas diárias. O ponto é, a gente tende a sempre ver essa parte mais tradicional de controle de jornada, de como é que se faz esse controle, e se você passa do período máximo permitido, haverá o pagamento de horas extras. Só que o ponto específico que nós vamos trabalhar hoje, ele está disposto no artigo 62 da CLT, que é justamente ali uma série de pessoas, sujeitos, ou a depender da condição de trabalho, são pessoas que não estarão sujeitos ao controle de jornada. Logo, não havendo controle de jornada, a gente não vai fazer a aplicação de horas extras. Por quê? Porque se eu não tenho controle de jornada, eu não consigo definir se passou ou não daquele período máximo ou mínimo. Então a CLT ela já traz aqui no artigo 62 essas pessoas que não se submeterão a um controle de jornada. E, por via de consequência, essa ausência de controle de jornada gera a impossibilidade do pagamento de horas extras. Óbvio, se na prática realmente estiver acontecendo daquela forma, como nós veremos aqui. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui no artigo 62, o que é que ele diz? Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, que fala justamente sobre o que? A jornada de trabalho. Ou seja, essas pessoas aqui estão fora do regime previsto no capítulo. Então aqui, não há controle de jornada. Logo, sem horas extras. Quem são as pessoas que não se submetem a esse controle de jornada? Primeiro, os empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho, ou seja, incompatível com o controle de jornada. Só que essa condição específica ela tem que ser anotada na CTPS e no registro de empregados. Então, se você exerce uma atividade uma atividade externa que seja incompatível com a fixação de horário de trabalho, desde que isso seja anotado na CTPS e no registro de empregados, é possível. Vamos pensar, por exemplo, num representante comercial, porque o representante comercial pode ser uma relação meramente civil, mas você pode pensar num representante com uma relação trabalhista, entende? A pessoa que fica ali fazendo vendas de forma externa, viajando para fazer vendas e tudo mais. Então é uma atividade externa que é incompatível com o controle de jornada. Só que veja que isso tem que estar indicado na CTPS e no registro de empregados. Isso tem que estar indicado de maneira expressa. O segundo, ou seja, que também não se submete ao controle de jornada. Gerentes, assim considerado aqueles que exercem cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Então, gerentes, diretores, chefes de departamento ou filial. Mas o ponto que você tem que pegar aqui, gente, é o seguinte: não basta estar lá, por exemplo, na carteira de trabalho, você está como gerente. Não basta que você esteja como diretor na carteira de trabalho, como chefe de departamento ou filiação. Você tem que, de fato, exercer esse cargo de gestão. Então, de fato, você tem que gerir aquela filial, certo? Aquele departamento, gerir uma determinada equipe. Então, você tem que exercer cargo de gestão. Se, por exemplo, na minha carteira de trabalho está lá previsto como gerente, mas na prática, na verdade, eu não exerço nenhum cargo de gestão. Porque a empresa pode tentar fazer isso aqui, prever esse cargo de gerente só para tentar fugir dessa questão do controle de jornada. Entendeu? Mas não basta a nomenclatura da CTPS. O cargo efetivamente tem que ser um cargo de gestão. Se tiver na CTPS como gerente, mas na prática você não exerce cargo de gestão, a gente aplica o quê? O princípio da primazia da realidade, certo? E aí essa circunstância específica ela vai ser afastada, logo a jornada ela vai ter que ser controlada. Vai ter que ser feito o controle de jornada e aí a possibilidade de pagamento de horas extras a depender do contexto. Agora sim,
Quando vocês pegam um parágrafo único, é o seguinte, ó. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2º. Então, além de ter que ser um cargo de gestão, e essa observação que eu trouxe, para que não haja o controle de jornada, o que é que traz o parágrafo único? A gente só vai afastar o controle de jornada se, além de exercer um cargo de gestão, o salário desse cargo de confiança, o salário desse cargo de gestão, aqui, ó, compreender uma gratificação de função, certo? Se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo a 40%. O que é que ele quer dizer aqui, gente? É o seguinte, para não haver o controle de jornada nesse inciso 2º, para não existir o controle de jornada no inciso 2º, 2 requisitos: cargo de gestão, cargo de confiança, e a pessoa tem que receber ali pelo menos um adicional, ou seja, uma gratificação de pelo menos 40% do seu salário atual, certo? Se ele exerce o cargo de gestão, por exemplo, ele exerce o cargo de gestão, mas o percentual que ele recebe a mais ele é só de 20%, haverá controle de jornada. Então, além de ser um cargo de gestão efetivamente, tem que ter esse acréscimo de pelo menos 40%, ok? E o inciso 3º que vai trazer aqui contexto: os empregados em regime de teletrabalho, que prestam serviço por produção ou tarefa. Primeiro ponto, o que é o teletrabalho? Ele tá previsto no artigo 75A, a partir do 75A da CLT. Basicamente, você vai fazer ali um aditamento contratual, certo? Para poder trabalhar utilizando ali softwares, utilizando tecnologias da informação, geralmente fora da empresa, a ideia do teletrabalho. Mas o ponto é, o teletrabalho hoje ele pode ser prestado sob 3 regimes, sob 3 formas. Por produção, ou seja, você irá receber a partir da sua produtividade. Por tarefa, então a cada tarefa que você completa você recebe. Ou por jornada, entendeu? Então assim, por produção, por tarefa ou por jornada, fazendo o controle de jornada normal. Mas está trabalhando em casa, sim. Hoje existem vários mecanismos que você pode utilizar para fazer esse controle de jornada. Então, o teletrabalho, o regime de teletrabalho, quando é por produção ou por tarefa, não haverá o controle de jornada e não haverá possibilidade de pagamento de horas extras. Por quê? Aqui é produtividade. Então, a cada tarefa que você faz, você vai receber, certo? E por produção. Agora, se for o regime de teletrabalho e fixado no contrato que vai ser um teletrabalho sob regime de jornada, aí tem o controle de horas extras. Aí tem o controle de jornada, perdão. Então não confunda isso aqui, ó. Só para a gente revisar. Não estão abrangidos no regime desse artigo, desse capítulo, ou seja, controle de jornada, empregado que exerce atividade externa que é incompatível com o controle, com a fixação de horário de trabalho, desde que anote na CTPS e no registro de empregados. Gerentes, diretores ou chefes de departamento ou filial. Só que 2 requisitos: tem que exercer efetivamente um cargo de gestão. Então, efetivamente, eles precisam exercer um cargo de gestão, além de que tem que receber uma gratificação de pelo menos 40%. Se falta um desses 2 requisitos, tem que existir o controle de jornada. E se você trabalha no regime de teletrabalho. Se você está no regime de teletrabalho, se for por produção ou por tarefa. Então, lembra, se você está em teletrabalho e seu regime de teletrabalho é por produção ou por tarefa, aí não há controle de jornada. Agora, se for um regime de teletrabalho por jornada, o próprio nome já nos leva a crer que haverá esse controle de jornada, certo? Para que nós possamos fixar, faremos aqui uma questão para fixar o que foi visto agora. Por exemplo, aqui, 2023 FGV, prova aplicada aqui, questão aplicada pela FGV no ano 2023, na OAB. Em determinada sociedade empresária trabalham, entre outras, as seguintes pessoas. Então a gente tem aqui, ó, José, que é teletrabalhador e recebe o salário por produção. Vanilda, que trabalha externamente, sem que o empregador consiga controlar seu horário. Situação que foi anotada na sua CTPS e na ficha de registro de empregados. E Regina, que exerce a função de gerente, comanda um grupo de 45 pessoas e é dispensada da marcação de ponto. Recebe salário de 8 mil, acrescido de uma gratificação de 4 mil.
Vamos aqui, gente, ó. O que é que ele quer saber nesse contexto? De acordo com a CLT, em relação ao direito a horas extras, assinale a afirmativa correta. Vamos pensar. Pensando em regime de horas extras, nós vimos lá. Existem aqueles três sujeitos que não estarão sujeitos ao controle de jornada, portanto, não terão direito a horas extras. Ó, José é um teletrabalhador. A gente viu se você for teletrabalhador por produção ou por tarefa, não há controle de jornada. Portanto, não haverá direito a horas extras. Vanilda, ela trabalha de forma externa. E a atividade externa dela é incompatível com o controle. Ele até fala aqui, ó. Ele não consegue controlar o seu horário. E foi anotado na CTPS, na ficha de registro. Da forma que nós vimos no 62, inciso 1º da CLT. Certo? E o 3, ó, gerente. Gerente. Mas nós vimos que não basta ser gerente. Tem 2 requisitos. Função de gestão mesmo. Ou seja, você tem que exercer uma função efetivamente de gestão. Ah, você vai dizer, então, ele não trouxe isso na questão, tá aqui, ó. Comanda 45 pessoas, então ele exerce uma função de gestão, nesse caso aqui, gestão de pessoas, certo? É dispensada da marcação de ponto. Salário de 8.000, gratificação de 4.000, ou seja, ele recebe uma gratificação por conta dessa função de gerente exercida de 50%. Nós vimos que tem que ter, no mínimo, 40%. Nesse contexto, gente, qual é a conclusão a que nós chegamos? Nenhum dos 3 aqui terá controle de jornada, que é o que nós vamos encontrar aqui. Vamos analisar as alternativas. Ó. Letra A. Somente José terá direito a horas extras, caso ultrapasse a jornada condicional. Não, porque não haverá o controle de jornada. Letra B. Nenhum dos empregados indicados no enunciado tem direito às horas extras. Exatamente. Por que não tem direito a horas extras? Porque não há o controle de jornada. Não havendo controle de jornada, não há como você chegar à questão das horas extras. Letra C. Vanilda e Regina terão direito às horas extras. Não, nenhum terá. José e Regina terão direito caso ultrapasse. Não. Nenhum nesse caso aqui terá. Porque a questão acabou trazendo aqui o artigo 62. As 3 hipóteses. Só que a questão aqui é boa para a gente poder entender cada ponto de forma mais específica. Então é isso, gente. A dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação. Dessa forma vocês receberão todos os vídeos assim que postados, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode deixar nos comentários aí a dúvida que vocês porventura tiverem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.